Vamos chamar a nossa próxima entrevistada, que é a Thaís de presidente do Sicoob Secres. Vamos falar sobre consórcio, Mara. Eu queria muito entender para quem é que é o público do consórcio. Será que o público do consórcio é aquela pessoa que não consegue guardar dinheiro todo mês e aí o consórcio é uma boa porque meio que cria uma disciplina forçada para a pessoa juntar dinheiro todo mês? Você sabe que todo mundo fala assim que consórcio é para quem pode esperar. E eu acho que não, eu acho que consórcio é exatamente isso que você fala, é para quem não tem disciplina. Quem não tem disciplina para guardar dinheiro, então acaba tendo uma obrigação, né? Enxerga o consórcio como uma mensalidade que ele tem que pagar, porque há duas formas. Bem, a Thaís está aí, ela vai Vamos explicar chamar a melhor para a vinheta, gente. então, do Crédito do Bem. Roda, Edu. Thaís, que bom que você está aqui com a gente. Estamos agora com a Thaís de Giorno, que é diretora-presidente do Sicoob Secres. E aí, Thaís, quem que é que deve ter um consórcio? Para quem que é indicado? Oi, boa tarde, Miriam, Mara. Boa tarde, Todas Thaís. as pessoas. Aquele que não consegue poupar, porque é um ótimo investimento, principalmente agora com essa Selic, né, a 2,25, e aquela pessoa que não tem pressa, né, porque o consórcio, se você for comparar com, por exemplo, a gente falar aqui de crédito imobiliário, comparar ele com um consórcio imobiliário, eu acho que não dá para comparar, mas o que muda tudo é a taxa de ansiedade, né? Agora, para as pessoas que têm dificuldade em guardar dinheiro, o consórcio é um ótimo investimento, porque os consórcios do Sicoob, né, no geral, tem uma taxa administrativa muito baixa, e de repente, quando você vai ver, você tem um bem, né? Você vem pagando aquela parcela pequenininha e você pode ser contemplado ou dar um lance, e você tem um bem. Então, a minha resposta é que o consórcio é para todos os públicos. Ô, Thaís, as cooperativas, elas têm administradoras de consórcio ou elas fazem parceria com o terceiro? Não, nós temos uma administradora, ele é todo feito pelo Bancob, que eu acho que vale lembrar, né, Mara, para as pessoas que forem contratar um consórcio, consultar o site do Banco Central do Brasil, consultar a ABAC, que é a Associação Brasileira de Administradores de Consórcios, colocar lá o nome, ver se é credenciada, né, ver se é uma empresa séria, como o Sicoob. Mas a gente precisa ter certeza de que tem por trás uma administradora séria que vai ter ali um fundo de reserva, no caso de inadimplência. É como a gente pensar assim, eu vou entrar numa célula, eu vou entrar num grupo, qual que é a saúde financeira deste grupo e quem está por trás? Por exemplo, o Sicoob, pelo Bancob, é a ponta administradora de consórcios, homologada pelo Banco Central do Brasil, com todas as garantias. Então, eu acho que, assim, independente da gente falar do Sicoob aqui, é bom dar esse alerta, né, para quem estiver aqui nos acompanhando. A ABAC, gente, ABAC, Associação Brasileira de Administradores de Consórcio, e Banco Central do Brasil, para a gente não cair em nenhuma cilada de consórcio. E quais são os custos de consórcio? Olha, Mara, depende. Se a gente falar, por exemplo, do crédito imobiliário, do Sicoob, a gente está falando de uma taxa de 13,5% no período. Então, digamos que vocês querem comprar um apartamento que custe R$200 mil, um estúdio aqui no centro de São Paulo. Esses 13,5%, eles são por 240 meses. Tá. Né? Então, ele é no período, ele não é no ano. Eu gosto sempre de comparar, porque eu sou demandada com essa pergunta assim, Thaís, faça um crédito imobiliário ou faça um consórcio? Essa pergunta é clássica, né? Ela é clássica, Mara, mas eu acho que tem que ter, são produtos distintos. Se eu tiver uma taxa de ansiedade alta, eu tenho que ir para o crédito imobiliário, se eu não tiver o valor à vista. Se eu tiver uma taxa baixa de ansiedade, se eu tiver só investindo, se eu não tiver aquela ânsia de morar naquele imóvel, é o consórcio. Porque se você pegar, por exemplo, o Sicoob, tem uma das melhores taxas, e é 7,3 ao ano.
ao ano. O consórcio é 13,5%, a gente está falando aqui do imobiliário, 13,5% no período de 20 anos. 2 anos de crédito imobiliário, eu paguei a taxa do consórcio. Só que eu tenho que esperar ser contemplada, ser sorteada, ou eu tenho que ter recurso para dar um lance, ou esperar. E olha, eu acho que é um momento interessante para o consórcio, porque no passado se falava muito, você não paga juros no consórcio, vai pagar a taxa de administração, você não paga juros, diferentemente de um crédito imobiliário. Só que o crédito imobiliário você já usa o bem, você já está pagando juros, mas você já usa o bem. E se você pode esperar, você vai com o consórcio. Mas no passado você tinha taxas de juros tão altas que se você pode esperar, você investe para receber a taxa de juros, porque o consórcio você não paga juros, mas também não recebe juros. Só que hoje, com taxas tão baixas de juros, de retorno, enfim, ele começa a fazer sentido, mesmo para quem não vai tirar o bem agora, enfim, quem vai esperar, porque a taxa a taxa de retorno que ele vai ter se fizer um investimento é tão baixa, e quando está no consórcio ele pode, inclusive, ser sorteado, né? A gente tem um depoimento da Cíntia Gonçalves, ela é química de formação, trabalha como técnica em sistemas de saneamento, fez um consórcio com a Sicoob Secres e vai contar para a gente como é que foi. Depois a Thaís explica essas questões das taxas aí, pode ser? Pode. Eu já sou cliente da Sicoob há um tempo, faz pouco tempo que eu adquiri consórcio de veículo. Eu indico, super indico. Eu tenho já um veículo, agora eu tinha comprado junto com a minha mãe e agora, como eu tô morando em São José dos Campos e a minha mãe tá no ABC, então aí ela também precisa, né? Então, e agora a gente vai pegar um outro veículo para ela. Foi tão positiva, assim, a questão do consórcio, principalmente por conta de juros, que não teve, que já é o segundo que nós vamos fazer. Eu entendo que existem muitas vantagens. Uma delas é a questão dos juros, porque você só vai pagar a taxa administrativa. E isso, como investimento, é muito válido, né? Então, você vai estar fazendo como se fosse uma aplicação. No caso, eu escolhi um veículo. Então, quando acabar ou quando finalizar, eu posso já obter o valor, a carta de crédito. Ou se eu fizer, por exemplo, um lance, se eu tiver um valor e quiser dar um lance, se eu for contemplada, então eu vou estar utilizando esse valor também. E o atendimento da Sicoob, para mim, assim, é muito bom. Eu já fui até uma agência da Sicoob, fui muito bem atendida. E agora, mesmo em tempos de pandemia, né, eu tive essa necessidade de adquirir esse bem. E aí, rapidamente, eu fui atendida, entrei em contato via WhatsApp mesmo. Foi muito cômodo, eu não precisei ir até o local. Foi tudo feito em casa, mandei a documentação, eu expliquei para ela qual era a minha necessidade. E ela foi e procurou, eu achei legal, porque, tipo, ela se mostrou disposta, né, a procurar o que ia de acordo com o que eu estava precisando. E aí eu adquiri e já estou pagando. E eu creio que logo, logo, ou eu vou ser sorteada, ou então eu vou dar o lance para poder receber o valor. Olha, a Cíntia me disse que gostou tanto que indicou o consórcio também para a irmã dela. E eu queria perguntar para você, Thaís, qual é que é o diferencial do consórcio do Sicoob? O diferencial são as taxas de administração, né, Miriam? Porque elas são infinitamente mais baixas do que o mercado tradicional pratica. Eu tenho uma colinha aqui, eu vou falar para vocês... Vamos mostrar as telas, então, Edu. Vamos lá. A gente, se pegar um crédito imobiliário no valor de 220 mil, num daqueles principais bancos, né, de crédito imobiliário que a gente conhece, esse valor total desse imóvel vai para 420 mil, ou seja, 200 mil de juros. Se a gente fizer um consórcio, a gente vai para 270 mil. Então, a gente está falando em 240 meses aí, de uma diferença de 150 mil reais. Eu gosto de comparar, mas assim, não dá para a gente deixar de lado a questão da ansiedade mesmo. Eu posso esperar esse período ou eu não posso? Isso para quem vai morar, né, Miriam? Agora, quando a gente fala de investimento, por exemplo, aí eu trago um exemplo meu, muito pessoal. Eu tenho paixão por prédio tombado em São Paulo. E eu comprei um estúdio no Copan e fiz o consórcio do Sicoob Secres
Eu dei um lance, fui contemplada rapidamente, reformei, coloquei no Airbnb e hoje o Airbnb que eu tenho paga o consórcio. Então, a gente vem aqui para essa questão assim, qual é a ansiedade, qual é o perfil? É um perfil investidor ou é um perfil para morar? Porque o consórcio ele vai desde um fogão até um jet ski até um imóvel, né? A gente tem 6 modalidades aí, uma festa de casamento de uma filha, um aniversário de 15 anos no consórcio de serviços. Então, a gente precisa entender assim, qual é a minha necessidade, quais são os grupos que existem e entrar em algum grupo que você vê que tem uma dinâmica boa dentro de uma boa administradora, como a Ponta Consórcios, que é a do Sicoob, por exemplo. Esse grupo tem bastante sorteio, esse grupo ele tem bastante lance, as pessoas são contempladas, né? E ir para a ABAC, como eu falei, ir para o Banco Central do Brasil, mas é um excelente negócio, independente se for para investimento ou não. Olha, o Daniel Colombo, ele pergunta assim, é uma live patrocinada? Daniel Colombo, é sim, o Sicoob fez uma parceria, está patrocinando esse boletim no almoço da quarentena para levar informação sobre cooperativas, como qual é o custo, quais são os serviços, porque as cooperativas ainda são pouco conhecidas no Brasil e elas são alternativas muito interessantes para créditos e todos os serviços financeiros por conta principalmente desse custo. Mas tem outros, olha, você vai ver aqui no canal outras participações da Thaís, em que ela explica vários outros produtos. O Sicoob e o MyNews fizemos esse projeto, essa parceria patrocinada pelo Sicoob, justamente para levar essa informação. Então, o Sicoob, ao invés de colocar um jingle bonito, moça bonita ele até coloca, porque a Thaís é linda, mas enfim, realmente colocar artista e tal, ele resolveu fazer uma intervenção trazendo informações. É o que no mercado hoje chamam de branded content. Então, sim, é uma live patrocinada, é um boletim patrocinado dentro do almoço da quarentena. A Adriana diz o seguinte, mas Mara, essas taxas baixas não chegam até nós, não até mim, pelo menos. Adriana, eu imagino que você está falando do custo do crédito. Então, acho que você tem que ver as outras participações da Thaís aqui, que a gente trouxe casos em que houve uma economia, em que as famílias fizeram reestruturação de dívidas e houve uma economia significativa no custo do crédito, e aí tem uma série de explicações de por que as cooperativas, e aí é o modelo de negócio das cooperativas, onde não há cliente, há cooperados. Falei certo, né, Thaís? Agora falei certo. Então, as cooperativas, elas não buscam lucros, quer dizer, o que seria lucro, eles chamam de sobras, e é distribuído entre os cooperados. Então, por isso, o modelo de negócio dele visa maximizar o retorno para o cooperado, que no caso é o cliente. Tem vários, aqui no Almoço Quarentena, tem várias participações da Thaís com exemplos muito bons para que as pessoas conheçam. Esse é o objetivo do Sicoob Secrés, né? Mara, Thaís, olha, o Francisco Assis Portela está perguntando qual a possibilidade de fazer a portabilidade do consórcio. E eu ia até perguntar isso para a Thaís. Vamos supor que eu adquiro um consórcio, mas no meio do caminho eu tenho algum problema, minha renda é interrompida. Eu posso vender para alguém esse consórcio ou transferir esse consórcio para alguém? Pode, Miriam. Você tem 2 opções. Ou você vai buscar alguém para você fazer essa transferência do consórcio, ou você vai devolver para o consórcio, e aí esse devolver você não vai ser ressarcido em 100% do que você já pagou. Não é uma boa saída, eu particularmente não acho. Né? Você vai esperar aí os sorteios de contemplação de ressarcimento, que é uma resolução do Bacen até recente, numa linha das pessoas que devolveram por qualquer motivo. Então, o que a gente recomenda é assim, eu não quero mais esse consórcio, eu vou vender essa cota, eu vendo esse meu lugar neste grupo, porque os grupos, né, meninas, eles são células, né? Então, vai até 1000 pessoas,
E à medida que sair uma pessoa, naturalmente vai entrar uma outra pessoa para fazer esse equilíbrio de contas, de balança, de fundo de reserva. E aí você vende. Aliás, tem muita gente que vive disso, Miriam. Vive de fazer consórcio, ser contemplado e vender a contemplação. E isso Quer dizer, é um legal. mercado secundário das cotas, né? Mas legal. Exatamente. Agora, Thaís, a gente é obrigado a tirar um bem ou eu posso, sei lá, juntar dinheiro e daí tiro o dinheiro no final? Depende, Miriam. Você pode, por exemplo, finalizou a sua dívida com aquele grupo. Então, você antecipou suas parcelas, você quitou, aí você, em 60 dias, pode optar por receber em espécie. Ou então, assim, acabou o grupo e eu não fui contemplada com aquele veículo, por exemplo. E aí você tem a opção de falar, eu quero receber em dinheiro. Você precisa estar quite com o consórcio para ter a opção de receber em dinheiro. Porque o consórcio, ele trabalha com garantia. Então, se, por exemplo, esse exemplo que eu dei para vocês da kitnet do Copan, do Airbnb que eu fiz, ele ficou até eu liquidar como uma garantia. O imóvel fica garantindo aquela operação. Então, eu não posso ter dinheiro ali porque não faz sentido. Agora, eu liquidei, aí sim, se eu tiver alguma coisa para receber, eu consigo fazer a opção por espécie. Muito bom, Thaís. Tem alguma outra coisa que você acha que é importante as pessoas saberem? Tem um monte de gente no chat falando: olha, eu fiz um monte de consórcio. Tem um aqui que fez consórcio de carro, de casa, já está no segundo da casa. Esse mercado cresceu bastante, né, Thaís? Assim, porque antigamente você ouvia falar em consórcio de carro. Depois veio imobiliário, hoje até de cirurgia plástica, eu li outro dia, tem consórcio. Sim. Eu li consórcio de piano. Achei legal o consórcio para comprar um piano. Do Sicoob, a gente tem 6 modalidades, né? E uma delas é a prestação de serviços. Então, por exemplo, você fala, eu quero fazer uma viagem internacional daqui 1 ano, daqui 2 anos, e aí você faz um consórcio com contratação de um grupo que seja específico para serviços. Então, a gente tem veículos pesados, a gente tem serviços, tem imobiliário, tem moto, tem carro, né? E você tem aí várias opções de grupo. Agora, Miriam, respondendo a sua pergunta, sim, tem uma coisa que eu gostaria de deixar bem claro aqui, dentro da transparência do Sicoob e do Bancob, que é assim, qualquer pessoa pode entrar num grupo de consórcio, mas para ser contemplada, ela não pode ter restrição no CPF e a parcela não pode ultrapassar 1/3 da renda dela. Então, assim, a gente, no Sicoob e a essência do cooperativismo, né, eu já falei aqui, é venda consultiva. É entender a necessidade daquele associado e oferecer exatamente aquilo que vai fazer ele chegar no objetivo dele. Então, assim, se tem algum problema de restrição no CPF, tem que regularizar, senão não vai ser contemplado. Se fez uma parcela acima de 1/3 da renda, também tem que rever isso, porque senão não vai ser contemplado. Então, eu acho que isso é importante a gente deixar claro para as pessoas, porque senão fica uma ilusão e aí na hora H ela não consegue chegar no objetivo. É verdade. Thaís, então queria agradecer muito a sua presença aqui no almoço hoje. A gente vai despedir da Thaís e vai voltar com a Juliana Braga. Obrigada, Thaís. Obrigada, Thaís. Beijo, meninas. Até mais. Até mais. Até a próxima.